sorrisos e tantos encantos, dedicação e trabalho que marcam famílias de todos os cantos. Encontram a brisa vinda do mar. Nasci na cidade de Cristiumal, uma família humilde, né? Germânica, né? Dos 4 lados, meus pais, meus avós, todos eles são descendentes alemães, então uma família bem alemã, né? E somos 6 irmãos, 3 irmãs e 3 homens, 3 mulheres, 3 homens, e numa região bem oriundas da agricultura, né? Bem simples, tá? Do nosso querido Cristiumal. Que logo aos 17 anos eu entrei num colégio que hoje infelizmente não existe mais, o Colégio Rui Barbosa, que nós fazia contabilidade na época do nosso estudo, na nossa formação, e na necessidade de nós participar finais de semana, né, dos CTGs, dos bailes de domingo, nas domingueiras, para nós não precisar pagar os ingressos, a gente fundou uma invernada de danças, a invernada Fogo de Chão, onde nós era 8 casais, e desses 8 casais, né, deu 7 casamentos. O único que não casou com a sua prenda fui eu. Os demais, o casar com suas prendas, hoje vivem na região e são assíduos participantes do tradicionalismo. Já em 82, eu incluí na Brigada Militar. Em 81, 82, eu fui fazer parte do CTG Tropeiros da Tradição, aonde depois eu assumi a presidência, e como o departamento tradicionalista é comandado pelo presidente como patrão fosse, eu fiquei por 18 anos nessa função como patrão. E em 2003, a convite dos homens mais renomados da 20ª região tradicionalista, os esteios, como Nerci Liberato da Conceição e outros, vieram até na minha casa me convidar para eu ser coordenador da 20ª região, que não era nem no momento o meu interesse de ser coordenador. Pelo trabalho que eu fiz dentro do CTG Tropeiros, né, dentro da parte cultural principalmente, naquela época a gente se dedicava muito à parte cultural e artística, e a posteriori a gente veio fazer parte da campeira. Daí eu fui convidado para ser coordenador, aonde coordenei a 20ª, 2003, 2004, 2005 e 2006. Em 2006, eu recebi um convite do saudoso Manuelito Carlos Tavares para ser presidente do Movimento Tradicionalista Gaúcho. Me lembro como se fosse hoje, dia 24 de setembro, em Dr. Maurício Cardoso, no Hotel Tafarel. Ele disse para mim: Gres, tu vais ser o próximo presidente do MTG, e para isso, ano que vem, tu vai morar em Porto Alegre e vai assumir a Fundação Cultural Gaúcha em 2007. Em 2008, tu vais ser o presidente. E eu disse para ele que isso não ia acontecer jamais, porque não era meu interesse. Aí eu já estava aposentado na Brigada Militar, nós tínhamos uma vida, né, simples, mas muito confortável, né, naquela região aposentada, ganhando salário, não é tudo isso, mas é digno, né, para se viver. Daí eu disse para ele que não ia acontecer. E dizia ele, né, na sua simplicidade: vou lhe ligar em novembro, para nós conversar de novo. Fala com a sua família e depois nós conversamos. E assim ele fez. Dia 8 de novembro ele me ligou. Ele disse: tu pode vir a Porto Alegre? Posso. E fui a Porto Alegre. Daí ele me explicou como funcionava o MTG, a fundação, e eu dizia que eu não queria ser. Eu, quando cheguei em casa, retornei a 3 Passos, eu falei com a minha família, e a nossa filha mais velha já morava naquela época em Porto Alegre. Daí a dona Márcia e a dona Rúbia, né,
A Márcia, minha esposa, e a Rubia, minha filha mais nova, a mais velha é a Denise, que já morava em Porto Alegre, disseram: pai, nós temos que morar em Porto Alegre. Será que não era importante o senhor ajudar o movimento e ir para lá? Me convenceram para eu ir ser presidente da fundação em 2007, né, e morar em Porto Alegre. Mas ser presidente do MTG ainda é em segundo plano. Em dezembro do mesmo ano, em 2006, o Sabaris me ligou: Grace, tu pode vir a Porto Alegre? Não posso. Peguei o carro e fui a Porto Alegre. Cheguei em Porto Alegre, ele disse para mim: o mate até aqui, eu no mate tem notícias boas e muitas responsabilidades. Também. Ele disse para mim: eu fui convidado pela candidata Ieda Cruz, se ela se eleger, eu vou ser presidente do Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore, o IGTF. E a notícia que eu quero te dar agora: tu vai ser presidente agora em 2007, tu não vai mais ser vice, tu vai ser o presidente do MTG. Daí eu disse para ele: agora piorou a situação, né? Eu não queria nem ser um vice da fundação, na época a fundação e o MTG eram o mesmo presidente, eu não podia nem ser vice. Daí eu disse: não tenho condições de ser. Ele disse: não, eu vou te ajudar e tu vai ser, eu confio muito em ti, eu quero que tu sejas. Diz ele para mim: aonde é que está a dona Márcia? Eu digo: está no hotel. Vai lá, fala com a Márcia, fala com as gurias. Assim eu fiz. E de tarde tu vem para cá de novo. De tarde conversando. Lá vou eu falar com a dona Márcia, com as gurias. Pai, se o Manolito te ajudar, ele quer que tu seja, mas quem sabe é de novo o momento tu assumir o MTG. Condições tem, competência eu tenho, e ter um apoio, né? Uma estrutura do lado que tem um grande conhecimento, que está provado, né? O tempo, o período das obras que ele deixou, e o seu trabalho, a sua dedicação. Voltei de tarde para o MTG, eu disse: presidente, eu aceito. Como não tinha duas chapas, até ali só tinha uma chapa única para o Congresso, que naquele ano foi na primeira região, na cidade de Gravataí, no CTG Aldeia dos Anjos. Daí eu fui para o Congresso, sendo candidato, né, único para ser presidente do MTG. Assim eu fui parar na presidência. Presidente Grace, durante toda a sua gestão como presidente do movimento, quais foram as atividades, as ações que o senhor promoveu ou esteve junto, que mais te marcaram? Falar em evento, atividade, Gabi, é bem difícil. Porque nós fizemos, né, nesse período de 4 anos, muitas atividades, muitos momentos marcantes. Por exemplo, uma coisa que eu trabalho muito e admiro muito e me dedico é nos concursos dos jovens, que é o concurso Prenda e o concurso Peão. Por quê? Pensa a quantia que é estudado num concurso. Não é só a Prenda que estuda. Pelo contrário. Se tem irmãos, os irmãos estudam. O pai e a mãe estudam. A cultural do CTG estuda. A cultural da região ajuda a estudar. E assim os professores se envolvem, de português, de história. Então é um grande para cada concorrente, olha quanto é estudado. Então isso para mim é muito importante. E não é diferente no concurso dos peões. E fizemos grandes concursos, né? Fizemos um concurso em Santa Maria, que, se não me falha a memória, é o 25º, né? 25 anos de prendado. É o concurso lá em Santa Maria. Então foi feito um mega de um evento diferenciado, né, para valorizar o evento. O que eu disse aqui, nós provamos, né, a participação, e que quase chegamos na totalidade, que são 90, 30 de cada categoria, né? Então quase chegamos na totalidade, faltou 2. Mas isso não é muito importante. Importante é o que nós fizemos em todo esse período. Também na parte de divulgação do movimento, mostrar a nossa história, que é a Semana da Farroupilha.
Nós fizemos em Porto Alegre, nesses 4 anos, os maiores desfiles já vistos, né, para o mundo. Que no período até 2006, o desfile temático e tradicional era no dia 20 de setembro. E tivemos a coragem, junto, né, com o IGTF, junto com a Secretaria de Cultura do Estado, de desmembrar o desfile. Fazer o desfile temático um desfile noturno, onde é que nós fizemos no dia 19 à noite, para poder as televisões, a mídia, mostrar para o mundo inteiro. Então todas as grandes mídias transmitiam o desfile, a festa da data magna do nosso estado de 20 de setembro. Chegou anos que nós tivemos 13 carros temáticos de cada história, cada tema anual, nós fizemos divididos por sub-histórias, que são 13 carros. Então isso foi uma das marcas grandes. E também, nesse momento, com isso, nós desmembrado do temático para do tradicional, nós contentamos também, na época, tinha muitos cavaleiros, muitos gaúchos a cavalo, que faziam o desfile tradicional e ficavam sempre por último, depois do cívico, depois do temático, eles eram os tradicionais desfilados. Então, muitas vezes, assim, começava a umas 13 horas da tarde, 1 hora, começava o desfile. Eles terminavam o desfile deles às 5 horas da tarde. E eles se sentiam desprezados, ou menos valorizados. E com isso, depois do militar, do cívico, os tradicionais podiam desfilar de manhã, dia 20, né, de manhã. E aonde a mídia é mais fácil para transmitir também, que fazer de tarde tem muita programação, muitas grades fechadas que a gente consegue mexer, né, com a TV aberta. E conseguimos fazer um vulto, fazer um desfile em Porto Alegre, né, o temático noturno e o tradicional dia 20 no diurno. Então isso também foi um grande vulto que ficou na história. Também não é diferente, Gabi, dos demais eventos. Porque ali começou um pouco da nossa trajetória, minha vida tradicionalista começou dançando, como eu já falei antes. E eu venho também numa origem, num CTG pequeno, uma região distante, onde até uma estrutura difícil ter, que se concentra mais na grande capital. Então, para poder chegar um grupo pequeno, lá da costa do Uruguai, para o Enarte, era só para ir assistir na nossa época. E eu enxergava que eu tinha que fazer algo para trazer essa juventude para dentro do Enarte. Aonde eu tive a coragem, e alguns chamavam de audácia, de criar a Força B para o Enarte. Um dia, o diretor era Antônio Cid Pereira e o secretário de MTG era o Hélio Freire. Eu chamei os dois lá no gabinete do presidente e eu tinha feito um esboço, pedi para os dois que regulamentasse que eu queria a Força B do Enarte. Diziam eles que não dava certo e eu disse, eu só sei se não dá depois que nós realizar. E eles fizeram meio contra a vontade, mas disse que um pedido, um presidente tem uma ordem, e assim eles se comportaram, fizeram a estrutura da Força B, que começou bem simples. Hoje é orgulho das pequenas entidades, dos pequenos CTGs de dançar na Força B. Hoje tu assistir a qualidade da Força A ou da B, tu não vê diferença. De tão qualificado estão hoje as pequenas entidades. Então isso é um orgulho, tu dizer assim, contribuir para as pequenas entidades, para os pequenos grupos. Mas dentro desses 4 anos, eu tive o privilégio de poder realizar o 25º Enarte, 25 de Enarte, onde nós fizemos um Enarte diferenciado. Nós homenageamos todos os músicos, os artistas que começaram a cantar no Enarte. Na quinta de noite, na abertura,
eu trouxe todos os artistas renomados que estão cantando ainda hoje, muitos cantaram lá, e fizemos um Inarte especial, no 25º ano. Então isso, Gabi, é muito gratificante falar da origem da gente, né? Que começamos a dançar, né? Começamos a nossa história e depois, quando fazer um festival, poder contribuir, criar uma força, né? Para somar também. Isso não gerou muito problema, muito gasto, certo? Com certeza, né, presidente? O palco da Força B deu muito mais visibilidade, trouxe muito mais pessoas para dentro do Enarte. Mas além disso, no ano de 2009, aconteceu uma coisa muito importante. Foi a primeira transmissão. O senhor poderia também falar um pouquinho disso? Porque estar no Enarte, estar em Santa Cruz, é um privilégio de poucos. E saber o que acontece no Enarte é o direito de todos. E nessa transmissão a gente deu o direito à pessoa que está em casa, não puder se deslocar por qualquer razão. E se todos quiserem ir lá, não temos nem estrutura para tanto. Eu recebi no gabinete do presidente o Rogério Bastos e o tal de menino por sobrenome de Ijuí, que conhecia por Ijuí. Disseram, presidente, nós gostaria que o senhor nos autorizasse de nós transmitir o Enarte. E dizia eu para ele, Rogério, não temos dinheiro, não temos estrutura para contratar uma televisão para fazer isso. Diz, não, presidente, é muito pouco pelo que nós vamos atingir e como vai ser feito. Financeiramente não vai mexer em nada. Nós gostaria, né, como o senhor fez tanta coisa importante, nos autorizasse, né, nos desse o aval, o crédito para nós transmitir o Enarte. E assim foi criado, né, a transmissão. E eu venho dizendo muito isso, né? Estar lá é um privilégio, mas de saber o que lá acontece é um direito de todos, os tradicionalistas, os gaúchos, ou quem queira assistir, né, esse espetáculo que nós fizemos lá em Santa Cruz do Sul e fizemos muito também nos CTGs, nas regionais e nas interregionais. Então é fantástico e é um dever nosso transmitir. Nós temos uma grande colaboração, uma grande contribuição economicamente e turisticamente. Hoje, se nós olhar financeiramente, até nós movimentamos milhões ou mais que isso. Dizia eu na abertura da Semana Farroupilha de 2008, no palco, junto, desafiando até o governador do estado, dizendo que tem que dar mais atenção para o tradicionalismo, para a cultura, porque nós movimentamos economicamente muito dinheiro. E repiso o que eu disse naquela hora, que está na minha mente com muita clareza. Eu dizia que naquele final de semana estava acontecendo um rodeio em Santa Maria. Eu disse, quanto só um evento, e tem centenas de eventos, quanto só um evento hoje em Santa Maria movimenta em combustível, em alimentação, em pilcha, em marcas, isso é milhões, só um evento. E daí começaram a olhar nós com outros olhos. Por exemplo, hoje o turismo de galpão existe, e bem forte já. E nós fizemos parte desse turismo, dessa cultura, né? Mas a minha alegria daquele momento, Gabriel, estava um deputado assistindo, que era presidente da Assembleia. E ele, na segunda-feira, ele me chamou, disse, presidente, eu gostaria de falar com o senhor. Aquela sua ideia de nós saber quanto nós movimentamos economicamente, o que nós significamos, eu gostaria de ser parceiro de nós fazer uma obra e mapear o que nós consumimos e o resultado que nós botamos para no caixa do Estado. E assim nós fizemos, junto com a Assembleia Legislativa, um livro, uma obra pesquisada, não na totalidade, que isso é impossível, né, botar na totalidade, mas pegamos os 50 itens mais consumidos, né, e fizemos isso registrado em documento junto com a Assembleia Legislativa.
Então nós temos hoje uma grande participação econômica com o Estado do Rio Grande do Sul. E isso os governos sabem. Presidente, dentro do movimento, para o senhor, quem são as suas maiores inspirações além do Manolito, bem como quais são os documentos filosóficos que o senhor acha que mais o incentivou, que o senhor mais estudou e acha mais importante? Dizer mais importante além do Savariz, o Savariz fez parte da minha história, né? Mas eu muito me espelhei num do grupo dos 8, né, que é o tio Ciro Dutra Ferreira, né, por ele ser um homem campeiro. E depois, quando a gente começou a pegar gosto, né, então, por exemplo, todos eles têm sua finalidade, sua importância, sua finalidade dentro do movimento. Cada um teve, né, mas que mais eu me espelhei foi com o seu Ciro Dutra Ferreira. E a parte filosófica não tem como não ser, né, o sentido e o valor, né, as teses, e dizer que agora nós publicamos este ano um livro das teses que não que seja as melhores, as mais que eu e mais um grupo de estudos achamos as mais importantes, não tinha como conter todas num livro, então nós temos esse ano publicamos um livro das teses. Então isso é muito importante, né? E o sentido e o valor do tradicionalismo do Barbosa é inconfundível, né? Então, mas tem assim, ó, a Carta de Princípios, também é um troço fundamental que é uma filosofia que está contida em cada lauda, né, da Carta de Princípios. Então isso que nos faz hoje nortear, né? Hoje o momento é dirigido desta maneira. Então não tem como ser além disto, né? Os mais importantes, os que mais a gente se norteia, né? Um dia alguém me perguntou como é que o senhor conduz o movimento. Qual é a sua linha para conduzir o movimento numa retidão? É muito simples. Existe uma legislação tradicionalista que nós chamamos de coletânea, né? Ali está contido tudo que o presidente deve fazer, a responsabilidade, né? E todos que fazem parte dele, né? O laçador, o dançarino, o patrão, as patronagens, as vice-presidências, ali está contido tudo. Então é um documento muito importante, a nossa coletânea da legislação. Então quem norteia, quem administra e pega ela como guia principal e segue ela, com certeza tem sucesso na sua gestão. Márcia, como a senhora se sente sendo esposa do presidente Gresse? Olha, para mim sempre foi um grande orgulho e poder participar de todos os eventos com ele, do lado dele, e era muito trabalhoso, né? Mas gratificante, muito gratificante. Acho que é isso. Presidente Gresse, agradeço muito a tua contribuição nesse documentário e gostaria de entregar o Kiki como melhor ator deste filme para o senhor. Muito obrigado, Gabriel. Dizer que esse troféu é seu. Quem está fazendo trabalho é você. E eu simplesmente vim ajudar e contribuir. Muito obrigado pelo carinho e a dedicação sempre com a gente. Beijo no coração de todos.